Em minha vida tudo mudou, agora posso enxergar. Olá, olá minha amiga, olá meu amigo, meu irmão, minha irmã. Quero saudar a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a pastora Thalita Palharim. Para você que já me conhece, muito obrigada pela sua audiência, companhia, pelo seu carinho, pela credibilidade que você tem para com o nosso programa. Esse programa Viva a Vida com Paz e Vida é uma realização da Comunidade Cristã Paz e Vida, Ministério Zona Sul. Para você que ainda não me conhecia e está me vendo hoje pela primeira vez, muito prazer, e que você abra o teu coração, abra os teus ouvidos espirituais, porque você precisa estar atento. Você precisa, minha amiga, estar atenta à palavra de Deus. Deus tem muito a falar com você, mas é necessário que você ouça. Você precisa ouvir de verdade o que Deus tem a dizer. Ah, Thalita, mas como assim ouvir de verdade? Estou ouvindo, Já aconteceu com você de às vezes você tá conversando com alguém, conversando com uma pessoa, e você tá falando, você tá querendo assim passar para essa pessoa informações importantes, assuntos que você considera tão importante, mas essa pessoa ela tá quieta, olhando para você, parece até que ela tá te ouvindo, mas você percebe, você sente que essa pessoa ela tá assim com a mente dela em outro lugar. E isso já aconteceu comigo, já aconteceu de às vezes meu esposo estar conversando comigo, aí ele acaba de falar e me pergunta e eu não sei responder a pergunta que ele fez, porque na verdade eu estava ali parecendo que estava ouvindo tudo, mas eu estava preocupada, pensando em outras coisas. E foi como que se eu não tivesse ouvido nada. Então, nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos, para ouvir a voz de Deus, lançar sobre Ele, sobre Jesus Cristo, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque de verdade Ele tem cuidado de nós. Então, lancemos sobre o Senhor as nossas preocupações, as nossas necessidades, aquilo que tem tentado tirar o nosso foco, aquilo que tem feito com que fiquemos noites sem dormir. Não, nada disso. Entrega nas mãos do Senhor para que durante esses próximos 30 minutos você possa ouvir de verdade a voz de Deus. Deus tem muito a falar. Às vezes a gente acha que Deus não está falando com a gente. Ah, Deus não está falando comigo. Olha, eu não escuto a voz de Deus, eu não ouço a voz de Deus. Mas não é Deus que não está falando com você. É você que não está no lugar certo, ouvindo de maneira certa. Então agora você está ouvindo esse programa, assistindo, vendo pela TV, ouvindo apenas, pode ser que seja esse o seu caso, ouvindo apenas através da Rádio Nacional Gospel Paz e Vida. Mas seja como for, agora você precisa prestar atenção no que Deus tem a dizer para você, naquilo que Deus quer falar, não só através da minha vida, mas também eu vou chamar ela, uma amiga, a pastora mulher de Deus, a pastora Marisa, que vai trazer também um toque de fé para você. Então daqui a pouquinho a gente vai ouvi-la. Também precisamos prestar atenção no que Deus quer nos falar através de um louvor. Daqui a pouquinho a gente vai louvar, e que enquanto você louva, se você souber esse hino, você vai cantar junto, mas que você preste atenção no que você então está declarando, no que você está cantando, o que você está dizendo ali, o que você está confessando, porque aquilo que você diz é o que você vai viver também. A palavra de Deus nos fala que a vida e a morte estão no poder da língua. E aqui eu estou apenas para falar de vida.
As minhas palavras têm que gerar vida. O louvor, quando a gente está cantando, quando a gente está louvando a esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, esse louvor, ele está gerando vida. Então, que você use muito bem o poder que Deus te deu. Há um poder que Deus nos deu. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso é um poder que você tem. Você não é super-homem, nem super-mulher, mas você tem um poder. E esse poder que você tem, você não tem dado a devida importância para este poder. O poder de gerar vida ou morte através das suas palavras. Então, cuidado com o que você diz. Que você possa ser um instrumento a cada dia, um instrumento de Deus, que da sua boca saiam sempre palavras de vida. E são palavras de vida que eu tenho para você, porque aqui no livro de Provérbios, no capítulo 7, no versículo 1 diz assim: filho, o nosso Deus falando com a gente. Nós somos filhos, mais do que servos, muito mais do que servos. Nós somos filhos e somos amigos de Deus. Filho, lembre-se do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Não se esqueça dos conselhos de Deus, das palavras de Deus. Tem tanta gente que tem tantos anos de igreja, tantos anos, tanto tempo que são salvos. Que bom! Que bom, glória a Deus pela nossa salvação. Jesus, ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida eterna, para que quando houvesse arrependimento, nós nos tornássemos brancos como a neve, limpos, purificados de todo pecado, de toda imundície. Mas o que acontece? Muitos têm o suficiente para ir para o céu, mas não têm o suficiente para viver uma vida bastante. Muitas pessoas vão chegar lá no céu, e glória a Deus por isso, mas não viveram aqui na terra a vida que Deus sempre teve a expectativa para que ela vivesse. Que é ser uma bênção, é ter prosperidade em todas as áreas, não apenas prosperidade no que se diz respeito a dinheiro, financeiramente, isso também, porque é vontade de Deus que vivamos bastante, abundante. A palavra do Senhor fala que o nosso Deus, ele supre as nossas necessidades, segundo a sua riqueza. Não é segundo a minha riqueza, o meu jeito, a minha forma, mas é segundo a riqueza de Deus. As minhas necessidades são supridas por Deus. É isso que Ele nos promete. Deus nos promete isso, queridos. Vida longa. A palavra do Senhor fala que quando nós nos apegamos ao Senhor, às palavras de Deus, quando nós nos apegamos àquilo que o Senhor Deus diz neste livro aqui, palavras de vida, isso nos garante longevidade. O que é longevidade? É viver muito. Muitas pessoas têm aí vivido de uma forma como se não conhecessem a palavra de Deus. E com isso, Satanás tem roubado os dias dessas pessoas da terra. Muitas pessoas têm seus dias abreviados. Por quê? Porque não guardaram a palavra de Deus. Porque um pouquinho antes aqui, no livro de Provérbios, olha aqui o que diz. No capítulo 3. Filho, não esqueça os meus ensinamentos.
Lembre-se sempre dos meus conselhos. Quais são os ensinamentos de Deus? Olha aqui a palavra. É a palavra que cura. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. É a palavra que liberta. A palavra, Jesus, o Verbo se fez carne. Jesus, a palavra. Filho, lembre-se sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa. Preste atenção. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele diz está dito e eu tenho segurança, porque Deus falou. Se Deus falou, está falado. Eu posso descansar nisso. Muitas coisas têm acontecido nas nossas vidas, não é que Deus permitiu, nós permitimos. Sabe o que Deus permite, querido? Sabe o que Deus permite nas nossas vidas? Aquilo que nós permitimos, aquilo que eu deixei acontecer. Deus, ele vai permitir na minha vida o que eu permitir. Porque Deus, ele não está lá do céu e controlando a Thalita como se fosse um robozinho, um fantoche, uma boneca. Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher. Olha aqui, filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre-se dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Ou seja, eu vou ter êxito nas coisas que eu me propuser a fazer, desde que essas coisas estejam dentro do plano de Deus. Para mim saber o plano de Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Eu quero que você entenda, e eu sempre insisto muito nisso, porque eu tenho aprendido a cada dia mais e mais sobre isso, da nossa responsabilidade nesse relacionamento. É como eu e meu esposo. Eu namorei 6 anos com o Alex, a gente casou, já tem 10 anos, são 16 anos juntos. Ainda que ele não fizesse a sua parte, o que não é o caso, porque graças a Deus, eu assim agradeço ao Senhor, eu sei que Deus me honrou, porque eu sempre fui uma menina que, em primeiro lugar, sempre a minha alegria era estar na casa de Deus. A minha mãe, ela ficava até chateada, pastora Leda, porque eu não queria sair da igreja. Minha mãe, ela queria que eu ficasse um pouco em casa. Minha mãe, ela queria que eu, ficasse um pouco em casa com eles, mas não, eu queria estar no ensaio da mocidade, eu queria estar no grupo de jovens, eu queria estar no grupo do círculo de oração, só tinha senhoras lá, e eu com 8, 9 anos, não mamãe, eu quero, me leva no ensaio do círculo de oração. Eu desde pequenininha pegava o meu playback, cantava, cantava as músicas da Vaninha, cantava a Voz da Verdade, gente. Pois é, Voz da Verdade, tenho história com Voz da Verdade. A gente fez até um grupo, quando eu tinha uns 9, 10 anos, a gente só cantava os louvores do grupo Voz da Verdade, enfim. E eu só queria estar na igreja. E hoje a minha mãe fala, Thalita, olha, graças a Deus, que você era essa menina que tinha essa vontade. A minha vontade era estar na igreja. E Deus me honrou, Deus cuidou de mim, me deu um marido maravilhoso dentro da igreja, conheci ele lá. Enfim, mas ainda que ele não fizesse a parte dele, nós temos um casamento, nós temos uma aliança, não é? Nós temos uma aliança. Nesta aliança é feita por 2 partes. Então, tem a parte que cabe ao Alex e a parte que cabe a mim, Thalita, fazer. Mas ainda que ele falhasse em algumas coisas, eu, como uma mulher sábia, que edifica a casa, que conhece a palavra de Deus, que sabe os ensinamentos, que guarda os ensinamentos do Senhor, eu continuaria fazendo a minha parte com afinco, com intensidade. Eu faria aquilo que a palavra de Deus diz para eu fazer, eu não desistiria do meu casamento jamais, eu lutaria, enfim,
seria sempre submissa ao meu esposo. Então eu quero que você entenda que você tem a sua parte a fazer na aliança que você tem com Deus.